seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi. Hoje vamos resolver mais um exercício que fala sobre sistema de coordenadas cartesianas. O exercício diz o seguinte: situe no mesmo sistema de eixos cartesianos os pontos ponto A, 2, 3, ponto B, menos 3, 2, ponto C, menos 2, menos 2, ponto D, 4, menos 3, ponto E, 0, 4 e ponto F, 1, 0. Bem, primeiramente vamos ver o que é um sistema de eixos cartesianos. Um sistema de eixos cartesianos é um sistema de localização, em que você localiza um ponto no plano através de coordenadas cartesianas. Coordenada x, chamada de abscissa, e coordenada y, chamada de ordenada, da seguinte forma. Imagine inicialmente duas linhas se cruzando, formando um ângulo reto. Então, essas duas linhas são a base do nosso sistema cartesiano. Essas duas linhas formam um ângulo reto e elas são orientadas, elas têm um sentido positivo e um sentido negativo. O sentido positivo é indicado por essa seta aqui. Então, para cá eu tenho números positivos, para cá eu tenho números negativos, no eixo horizontal. E para cima, no eixo vertical. Então, esse é o sentido positivo, né? Sentido positivo desse sistema. Nesse sistema, nós colocamos os números da reta real, tanto no eixo horizontal, que é chamado de eixo x, o eixo das abscissas, e no eixo vertical, que é o eixo y, o eixo das ordenadas. Então, nós temos dois tipos de coordenadas. A coordenada x, que é a abscissa de um ponto, e a coordenada y, que é a ordenada do ponto. Nós colocamos nessa reta os números reais. Então, começando aqui em 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no sentido positivo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 no sentido negativo, na horizontal. Então, uma abscissa x igual a 2, por exemplo, corresponde a essa marcação aqui no nosso sistema de eixos. No vertical também. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. No sentido negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Sentido positivo do eixo x, né? Então para cá, sentido positivo do eixo x. Para cá, sentido negativo do eixo x. Para cima, sentido positivo do eixo y. Para baixo, sentido negativo do eixo y. Então, positivos, negativos, positivos, negativos. Como é que você marca um ponto nesse sistema de eixos, né? Você vai pegar o ponto A, por exemplo, você tem dois números que indicam as coordenadas. Primeira coordenada é x, então x igual a 2. Segunda coordenada é y igual a 3. Então você vem aqui em x igual a 2 e vai desenhar no x igual a 2 uma linha vertical. Uma reta vertical cortando o eixo x em x igual a 2. Perceba que aqui nós temos a nossa reta vertical, cortando o eixo x no ponto em que x igual a 2. Bem, e o y? Y igual a 3. Então, vou fazer uma linha horizontal que vai cortar o eixo y em y igual a 3. Então, nós temos aqui a reta vertical, que corta o eixo x em x igual a 2, correspondente a essa coordenada. A reta horizontal, que corta o eixo y em y igual a 3, né? 1, 2, 3, corresponde a essa coordenada. Onde elas se cruzam está o nosso ponto A. Então o ponto A está aqui, ó. Nessa posição. Esse é o ponto A, x igual a 2, y igual a 3. E nós vamos fazer isso para todos os outros pontos. Um detalhe, perceba que essas linhas, elas cortam o plano, né? Tem o plano aqui, o plano é cortado em 4 partes. Cada parte dessa é chamada de quadrante. Nós temos 4 partes, numerando essas partes a partir dos quadrantes. Então esse quadrante aqui é o primeiro quadrante. Esse aqui é o nosso segundo quadrante. Esse aqui é o nosso
terceiro quadrante e por último aqui o quarto quadrante. Perceba que cada quadrante tem uma característica, né? O primeiro quadrante, o x é positivo e o y é positivo também. Então, o A, 2, 3 está no primeiro quadrante. O segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Terceiro quadrante, o x é negativo, o y é negativo. E o quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. O primeiro quadrante é o chamado quadrante das coordenadas positivas, que o x e o y são positivos. E o terceiro quadrante é o quadrante das coordenadas negativas, que tanto x como y são negativos. Vamos marcar o ponto B. O ponto B é o x igual a menos 3, y igual a 2. Então, x igual a menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. X igual a menos 3. E o y igual a 2. Y igual a 2. Então, esse ponto B está nesta posição. Ponto B, menos 3, 2. Então, esse é o nosso ponto B. Ponto C, x igual a menos 2, y igual a menos 2. Ó, x igual a menos 2, parte negativa, y negativo também, y igual a menos 2. Então, o nosso ponto C está nesta posição. Ponto C, menos 2, menos 2. E o ponto D, 4 menos 3. Então, x igual a 4. 1, 2, 3, 4, positivo. Então, x igual a 4. 1, 2, 3, menos 3. Y igual a menos 3. Então, ele está nesta posição. Este é o ponto D. X igual a 4. Y igual a menos 3. Perceba que são pontos que estão nos quadrantes, mas nós também temos pontos que estão sobre os eixos, né? Perceba que o ponto I, o x é 0 e o y é 4. X igual a 0 é um ponto em cima aqui da origem do sistema, que é onde os dois eixos se cruzam. E se o y é 4, ó, 1, 2, 3, 4, ele está nessa posição. X igual a 0, y igual a 4. Então esse ponto aqui é o nosso ponto I, x igual a 0, y igual a 4. Nós vemos que é um ponto que está em cima do eixo y. A sua abscissa, ou x, é igual a 0. E o ponto F, x igual a 1, y igual a 0. É o contrário, x é igual a 1 e y é 0. Então está em cima do eixo x. Daí está aqui, ó. X igual a 1, y igual a 0. Então esse aqui é o nosso ponto F. X igual a 1, y igual a 0. Como o y é 0, ele não se desloca na vertical. Então ele está em cima do eixo x. Aqui, como o x é 0, ele não se desloca na horizontal. Então ele está em cima do eixo y. Certo? Espero que tenha entendido a explicação, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.